Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de dezembro. Hoje é terça-feira, estamos na terceira semana do Advento. Estamos nos aproximando, amados irmãos e irmãs, da grande solenidade do Santo Natal. Que o nosso coração esteja pronto e disponível para a acolhida do Menino Deus que está para nascer. Nunca podemos nos esquecer que o Senhor nos visita constantemente. Que tenhamos um coração preparado para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois,
sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos no dia de hoje com mais uma antífona do Ó, que traz o título Raiz de Jessé. Ó raiz de Jessé, ó estandarte levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Do seio da Virgem Maria floresceu a raiz de Jessé. As entranhas invioladas, íntegras e castas de Maria produziram, como um prado eternamente verdejante, uma flor cuja beleza jamais conhecerá a corrupção e cuja glória nunca haverá de declinar. Olha o que diz, amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje. Ó Deus, pelo parto virginal de Maria, revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória. Concedei-nos venerar com fé pura e celebrar com devoção e amor o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então já este mistério da encarnação é pontuado de forma profunda, sobretudo por meio da liturgia. As leituras vão trazendo um pouco mais esse mistério. É falado da visita do anjo Gabriel a Zacarias, como vimos hoje no Santo Evangelho, e é muito similar, é muito semelhante à visita do anjo à Virgem Maria. Olha que experiência mais bela. Então, para a vida de Zacarias e Isabel, então, Zacarias é visitado por Gabriel no exercício do templo. Ele estava cumprindo as suas funções no templo, oferecendo incenso. E de repente, então, Gabriel se coloca diante dele. A palavra nos diz que o temor se apodera de Zacarias. Ele fica cheio de temor. Conforme o costume, ele estava, toda a assembleia do povo estava lá de fora, então apareceu o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Claro, ele vê o anjo do Senhor. E, sobretudo, para o povo de Israel, naquele contexto, a imagem divina, e aqui representada pelo anjo, ele, de certa forma, não sabia ainda o que representava aquela imagem. Então, contemplar a glória de Deus de forma visível era passível de morte. Então, o pavor apodera-se do coração de Zacarias. Porém, Gabriel diz: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. A mesma palavra que ele diz à Virgem Maria: não tenhas medo. Então, o Deus da vida que vem ao encontro dos seus filhos e filhas para trazer-lhes confiança e não desespero, para trazer-lhes esperança e não desesperança, para trazer-lhes, amados irmãos e irmãs, a graça. O anjo continua: tua esposa Isabel vai ter um filho e tu darás o nome de João. Amados irmãos e irmãs, todos os nomes têm significados profundos. Todos os nomes têm significados profundíssimos com relação à vivência, aos desígnios de Deus, sobretudo para os seus escolhidos. João era então o nome do filho de Isabel e de Zacarias. Zacarias é convidado, amados irmãos e irmãs, à confiança, porém o medo, a insegurança, a incerteza, munido sobretudo de sua idade avançada, fazem com que ele desconfie, que ele tenha medo, sobretudo de confiar naquilo que o anjo está falando. Mas o anjo diz, sobretudo,
que ele é o mensageiro do Senhor, que ele está diante da presença do Deus Altíssimo e que a mensagem que ele vem trazer é de fato evangelho, ou seja, boa nova, uma boa notícia. E com relação à dúvida, sobretudo, Zacarias ele fica mudo, ele se torna mudo porque não confiou. E olha que interessante, o nome Zacarias tem como significado lembrado por Deus. Deus se lembrou, Deus se recordou, Deus olhou para a vida de Zacarias. Então, aquilo que o anjo está falando, o Senhor ouviu a tua súplica, o Senhor lembrou-se de ti, o Senhor se lembrou de tudo aquilo que havia preparado para a vivência deste santo casal. Isabel era o nome da esposa de Zacarias. E o significado do nome Isabel é: Deus é meu juramento. Então Deus é o juramento. Esse nome possui, de fato, amados irmãos e irmãs, uma força muito grande, né? Isabel, Deus é meu juramento. Zacarias, Deus lembrou-se de mim, Deus se recordou, Deus foi então aquele quem se recordou. Por fim, o nome do menino é João, que significa agraciado por Deus. Olha que nome mais bonito e que contexto mais profundo. Esses nomes falam acerca da nossa vida. Deus é meu juramento, o Senhor se lembra de mim e assim somos agraciados por Deus. Então, todos nós nos enxergamos nesta família, a família então de Zacarias, Isabel e João Batista. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor, o Deus da vida, que é nossa promessa, que se lembrou de cada um de nós, agracie toda a nossa vivência, todo o nosso ser. Diante então desta experiência, Zacarias, não tendo, amados irmãos e irmãs, de forma alguma confiado naquilo que o anjo havia dito, ele então fica mudo. Terminados os exercícios do templo, ele retorna para casa e pouco tempo depois, então, Isabel fica grávida. A palavra nos diz que ela esconde isto por 5 meses, fazendo menção, sobretudo, quando o anjo visita a Virgem Maria. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. E Isabel diz: o Senhor privou-me ou tirou-me da vergonha pública. Que o Senhor, amados irmãos e irmãs, nos conceda a graça sempre da dignidade de filhos e filhas dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.